exclusivo. A investigação mais ruidosa dos últimos tempos, que mirou em bolsonaristas e colocou o Supremo e o governo federal em lados opostos, não tem como continuar com a mesma força com que começou. É o que diz um longo relatório da Polícia Federal sobre os chamados atos antidemocráticos. O Caio Junqueira teve acesso em primeira mão à papelada. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Eu e o repórter Matias Brotero tivemos acesso ao relatório parcial da Polícia Federal sobre os atos antidemocráticos. E ele é inconclusivo sobre eventuais crimes praticados pelos simpatizantes do governo do presidente Jair Bolsonaro. A delegada Denise Dias Rosas Ribeiro, que assina esse relatório, que é datado do dia 18 de dezembro, não viu elementos para indiciar os bolsonaristas pelos atos assim chamados antidemocráticos, né? Que são aquelas manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro que ocorreram ali no primeiro semestre de 2020, que tinha, por exemplo, faixas pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Uma das hipóteses criminais investigadas foi o financiamento pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto de sites alinhados ao governo federal. A gente vai ver agora o que diz o relatório da Polícia Federal sobre isso. Tá lá, ele diz: não houve avanço significativo na obtenção de dados que pudessem proporcionar esclarecimento dos fatos. Não houve aprofundamento no entendimento de quais seriam os mecanismos de filtragem eventualmente disponíveis e ou empregados pela SECOM, bem como quem seriam os servidores do governo federal diretamente responsáveis pelas ações, omissões que de alguma forma beneficiariam os canais indicados. Mas, Mona Lisa, é importante frisar que, a despeito da Polícia Federal não ter visto elementos de crime nas investigações sobre as manifestações em favor do governo federal, nesse documento, a Polícia Federal afirma que durante as investigações sobre os atos, sobre as manifestações, encontrou o que ela chama de outros eventos, que podem propiciar a abertura de novos inquéritos. Seriam, assim dizer, inquéritos filhotes, né? Vamos chamar assim. Olha o que ela fala sobre esses outros eventos. Foram identificados diversos eventos ainda sem elucidação, os quais ainda não foram claramente delineados e necessitam de aprofundamento. Em outro trecho, diz o seguinte: a proposição de separação de alguns pontos da investigação para apuração em separado tem por objetivo proporcionar a concentração dos esforços dirigidos ao objetivo de esclarecer os eventos dentro de prazo adequado. Bom, e quais são, né, esses outros eventos que esse relatório cita? Alguns deles são transações financeiras referentes ao empresário Luiz Felipe Belmonte, que é um dirigente do partido Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro tentou montar, mas caminha aí, como a gente sabe bem, para não sair do papel. Um evento seria um possível pedido de suborno a um prefeito do interior aqui do estado de São Paulo, e outro evento, transações financeiras de 4 parlamentares bolsonaristas com a empresa Inclutec, que pertence ao publicitário Sérgio Lima, foi publicitário do partido Aliança pelo Brasil. Sobre esse evento específico, a delegada diz que, abre aspas, o presente evento traz elementos que apontam para a necessidade de aprofundamento e a delegada sugere que se determine a separação desse evento para permitir a instauração de inquérito policial próprio. Agora, é muito interessante que a delegada da Polícia Federal traça uma consideração até de caráter político sobre as manifestações. Olha aí o que ela diz, né? Abre aspas, observa-se que esse tipo de organização não assume necessariamente estrutura hierárquica piramidal e compartimentada, em que há um líder, gerentes, executores, apoiadores, etc., mas se caracteriza pela permeabilidade e adesão voluntária. Bom, o que acontece agora é que a Procuradoria-Geral da República deverá opinar se deve ou não arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos e sobre esses inquéritos filhotes decorrentes das investigações, se serão
abertas a esses inquéritos filhotes. Mas quem decide pelo arquivamento mesmo é o ministro relator Alexandre de Moraes. A gente procurou a SECOM do Palácio do Planalto, que não se manifestou até agora. O publicitário Sérgio Lima afirmou que está tranquilo, que prestou todos os serviços e que fica feliz que a Polícia Federal não viu crime nas manifestações em favor do presidente Jair Bolsonaro. Também disse que aguarda a conclusão final das investigações. Mona Lisa. Obrigada, Caio.